Apesar de ser consenso entre grande parte dos historiadores e jornalistas da grande mídia de que a ideologia nazista era um movimento político de extrema-direita, algumas pessoas insistem em afirmar que o nazismo era na verdade um movimento político de esquerda. Mas qual o sentido disso? Com base em que essas pessoas afirmam esse absurdo? Existe algum fundamento nessa afirmação? Antes de responder, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Antes de tudo, é necessário esclarecer o que é direita e o que é esquerda. Sendo bastante simplório, os principais pontos defendidos pela direita são elementos como o livre mercado, o Estado pequeno, a liberdade individual e o direito à propriedade privada. A esquerda, por sua vez, tem como principais pontos a defesa de um Estado grande e absoluto, que impõe controle sobre liberdades individuais básicas, tanto sociais como econômicas, e que prioriza a noção do coletivismo como filosofia política. Primeiramente, é preciso ressaltar que essa discussão não é nova. Por exemplo, Winston Churchill, em seu livro Memórias da Segunda Guerra Mundial, que lhe rendeu o Nobel de Literatura em 1953, escreveu que fascismo e nazismo são irmãos gêmeos e que ambos são filhos do comunismo. Friedrich Hayek, 30 anos antes de ganhar o Prêmio Nobel de Economia, no auge da Segunda Guerra Mundial, escreveu o seu livro de maior sucesso chamado De O Caminho da Servidão, no qual ele descreve o processo de como democracias pujantes acabam se tornando regimes ditatoriais. Em seu livro, Hayek afirma que o que o levou a escrever este livro foi, abre aspas, o desgosto que me causava ver a interpretação totalmente errônea dada pelos círculos progressistas ao caráter do movimento nazista. Assim, este livro se tornou uma advertência à inteligência socialista. Fecha aspas. No livro Origens do Totalitarismo, a filósofa alemã Hannah Arendt afirma que nazismo e comunismo são irmãos totalitários. Ela equipara Hitler a Stalin, comentando a existência de uma mútua admiração entre eles. O economista austríaco Ludwig von Mises, que era judeu e que por esse motivo teve de fugir de seu país durante a Segunda Guerra, afirmou em seu livro As 6 Lições que, abre aspas, na Alemanha de Hitler havia um sistema de socialismo que só diferia do sistema russo na medida em que ainda eram mantidos a terminologia e os rótulos do sistema de livre economia. Ainda existiam empresas privadas, como eram denominadas, mas o proprietário já não era o empresário, chamavam-no gerente ou chefe de negócios. Fecha aspas. Mas o que poderia levar tais pessoas a chegarem a essa conclusão? Falar que o termo nazismo é uma abreviação para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é chover no molhado, e como todo mundo sabe, o nome por si só não significa absolutamente nada. Para entender melhor o que exatamente era essa ideologia, nada melhor do que observar o programa do partido que carregava o seu nome. O próprio Adolf Hitler em pessoa estava presente quando os 25 pontos do programa do Partido Nazista foram anunciados no dia 24 de fevereiro de 1920. Dentre os 25 pontos do programa do Partido Nazista, nós podemos destacar alguns como o item 11, a abolição do rentismo, ou seja, a renda não oriunda do esforço físico. O item 12, o confisco dos lucros oriundos de atividade de guerra. Item 13, a estatização de todas as empresas monopolistas. Item 14, a distribuição dos lucros das grandes empresas. Item 15, uma generosa expansão de pensões e aposentadorias. Item 17, a promoção de uma reforma agrária através da criação de uma lei para a livre expropriação de terras e a proibição de toda e qualquer especulação imobiliária. Além do item 25, a criação de um Estado forte e poderoso que tivesse o poder de intervir não apenas em todas as etapas de produção da economia, mas em cada aspecto social da nação alemã. Por esses pontos, nós conseguimos perceber que, pelo menos no discurso, a ideologia nazista era extremamente coletivista, ou seja, acreditava que os objetivos do Estado deveriam se sobrepor aos interesses do indivíduo, o que fica ainda mais evidenciado quando observamos o lema do Partido Nazista, que traduzido para o português significa algo como o bem comum acima do interesse próprio. De acordo com o historiador Werner Bücher, no livro Enciclopédia do Nacionalsocialismo, a economia era para Hitler e para o seu partido algo secundário, que deveria servir aos interesses de um Estado forte, e não o contrário. Segundo Hitler, abre aspas, a nação não vive para a economia, pelo contrário, são as finanças e a economia que deveriam existir para a autoafirmação da nação. Fecha aspas. Percebemos também a aversão do nazismo ao livre mercado. Como é possível
vê nesse discurso de Gregor Strasser, um dos oficiais mais influentes do partido nazista, datado de 15 de junho de 1925 e relatado no livro A Ideologia Nazista antes de 1933. Abre aspas. Nós somos socialistas. Somos inimigos do sistema econômico capitalista de hoje que explora os economicamente fracos, com seus salários injustos, com a sua avaliação indecorosa de um ser humano de acordo com a riqueza e a propriedade, em vez de responsabilidade e desempenho. E todos nós estamos determinados a destruir esse sistema sob quaisquer condições. Fecha aspas. Mas e na prática? As medidas tomadas por Hitler eram condizentes com esse discurso? Programas de obras públicas, expansão do crédito estatal e endividamento foram os pilares do crescimento econômico nazista no início de seu governo a partir de 1933. Como não poderia deixar de ser, o governo nazista teve de recorrer ao aumento da quantidade de dinheiro no mercado como forma de financiar o vasto aumento nos gastos governamentais. Inevitavelmente, o que aconteceu a seguir foi a disparada dos preços da economia alemã, o que levou o governo nazista a adotar a partir de 1934 um rígido controle de preços e salários que ficaram fixos até 1945. A partir de 1936, o Ministério da Economia do Império Alemão, dirigido pelo nazista Hermann Göring, decidiu implementar o que foi conhecido como Plano Quadrienal, que foi um conjunto de reformas econômicas que visavam alcançar a autossuficiência da economia alemã. Para isso, o governo nazista usou como ferramentas a intervenção direta do Estado nas indústrias estratégicas, o corte das importações, a cartelização da indústria, o aumento dos gastos militares e a realização de obras públicas. De acordo com um documento disponível no site do Memorial do Holocausto, a partir de então, Hitler concedeu poderes ditatoriais para Göring, que abertamente não entendia nada de economia. A propriedade dos meios de produção continuou em mãos privadas, mas era o governo quem decidia o que deveria ser produzido, em qual quantidade, por quais métodos e a quem tais produtos seriam vendidos, bem como quais preços seriam cobrados e quais salários seriam pagos. Todo o sistema econômico era agora regulado em seus mínimos detalhes pelo governo nazista. Com a aprovação da Lei da Organização do Trabalho de 20 de janeiro de 1934, que regulava as relações de trabalho da Alemanha nazista, o proprietário da empresa agora deveria ser chamado de Betriebsführer, algo como líder ou gerente de fábrica em português. De acordo com o livro Vocabulário do Nacionalsocialismo, escrito pela pesquisadora alemã Cornelia Schmitz, o termo líder de fábrica foi ideologicamente justificado, pois a velha luta entre empregadores e trabalhadores deveria ser eliminada e uma unidade operacional entre o líder da fábrica e os seus seguidores, nova terminologia para funcionários, deveria ser criada. O líder de fábrica estava autorizado a dar instruções aos seguidores de sua empresa em questões internas, mas tinha que responder ao governo através dos chamados curadores do trabalho. Os curadores de trabalho, por sua vez, foram estabelecidos pelo governo em substituição aos sindicatos, que a partir de então estavam extintos, através da Lei dos Curadores de Trabalho de 19 de maio de 1934. Os curadores eram nomeados pelo governo alemão e, dentre outras coisas, eles tinham como função estabelecer salários e determinar as cargas horárias de trabalho. Ainda de acordo com o artigo 38 da Lei da Ordem do Trabalho, o proprietário ou líder de fábrica poderia ser destituído de sua empresa caso assim fosse da vontade do governo alemão. Da mesma forma, a mão de obra empregada era determinada pelo governo nazista. Fritz Sauckel, o plenipotenciário geral do Reich para o emprego de trabalhadores, era quem determinava em qual indústria ela seria empregada e o próprio Hitler determinava a quantidade de trabalhadores que seriam empregados. A reforma agrária do Partido Nazista foi levada a cabo através de um programa agrícola chefiado por Richard Walter Dahré, ministro da Alimentação e da Agricultura. Ele foi responsável pela criação do Departamento de Fomento Agrícola do Reich, que tinha como objetivo tornar a Alemanha autossuficiente em alimentos. Algumas outras medidas adotadas por Hitler foram a aliança com grandes empresários como forma de financiamento em troca de subsídios e outros benefícios, incluindo a criação de uma lei que extinguia e proibia a criação de pequenas empresas em 1937. A elevação da burocracia e de tarifas alfandegárias para impedir a importação de matérias-primas e manufaturas para proteger a indústria alemã. Além do fechamento de grande parte das bolsas de valores alemãs, a limitação dos dividendos e a proibição da comercialização de ações estrangeiras do país, pois Hitler acreditava que a bolsa de valores era operada por judeus. Então, resumindo,
O nacional-socialismo era uma ideologia coletivista, antimercado e anticapitalista. Toda a retórica do partido nazista se baseava na defesa dos trabalhadores e na condenação dos capitalistas gananciosos. Os nazistas defendiam pautas como desarmamento, reforma agrária, distribuição de renda e uma economia planificada, tudo gerido por um Estado forte e inchado, do jeitinho que todo socialista adora. Mas mesmo com tudo isso, por que socialistas afirmam que o nazismo era de extrema direita? Os argumentos utilizados por eles, sejam em uma discussão na internet ou em uma entrevista na mídia, são sempre os mesmos 4 argumentos. 1. A preservação da propriedade privada. 2. O fato de que Hitler perseguia comunistas. 3. Utilizar o argumento de autoridade afirmando que o especialista X ou a instituição Y afirmou que o nazismo era de direita. E 4. Dizer que Hitler era racista, genocida, homofóbico, feio e bobo, e que por isso ele era de direita. Quanto aos 2 últimos argumentos, nem vale a pena se dar o trabalho. Já quanto aos 2 primeiros, é válida a análise. Como podemos observar ao longo do vídeo, a propriedade privada foi preservada, mas apenas teoricamente. Na prática, quem detinha todo o controle sobre os meios de produção, decidindo todos os detalhes de cada etapa da produção, era o Estado. Além do mais, é válida a pergunta a quem se utiliza desse argumento. Se o PT, em seus 16 anos de governo, não aboliu o direito à propriedade privada no Brasil, ele também pode ser considerado um partido de direita? Hugo Chávez também é de direita? Nicolás Maduro, Evo Morales, Cristina Kirchner, Alberto Fernandes? Quanto ao fato de Hitler ter perseguido comunistas, se utilizar desse argumento para falar que Hitler era de direita, apenas demonstra a total ignorância sobre a própria ideologia que essa pessoa defende. Em primeiro lugar, Marx não criou o socialismo. Marx apenas criou uma das vertentes do socialismo chamada de marxismo. O socialismo é muito anterior a Marx. Inclusive, os principais autores socialistas anteriores a Marx eram alemães, bem como o próprio Marx, e grande parte desses autores socialistas eram defensores da propriedade privada. Não por acaso, Hitler, em uma entrevista publicada originalmente em 1923 e republicada pelo jornal inglês The Guardian em 2007, afirmou que, abre aspas, marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Fecha aspas. O fato é que a divergência entre o nazismo alemão e o comunismo soviético era muito mais política do que ideológica, bem como a divergência entre stalinistas e trotskistas. Sem falar que, apesar de que quase todo professor de história adora esconder essa parte, Hitler e Stalin eram grandes aliados e invadiram juntos a Polônia, dando início assim à Segunda Guerra Mundial. Os nazistas nunca tentaram esconder suas propensões socialistas. Eles simplesmente estavam implantando o socialismo seguindo uma estratégia diferente daquela dos socialistas marxistas. Qualquer historiador ou intelectual não doutrinado pela narrativa socialista predominante que analisar os fatos históricos dentro do seu devido contexto chega facilmente à conclusão de que o nazismo era assim de esquerda. Não por acaso, se Hitler surgisse hoje da mesma forma que surgiu na década de 20, se intitulando defensor do verdadeiro socialismo, culpando as elites pela crise, defendendo pautas como desarmamento, reforma agrária e distribuição de renda, eu não tenho a menor dúvida de que grande parte da esquerda estaria hoje bradando nas ruas, com o punho erguido em riste, frases do tipo Hitler guerreiro do povo brasileiro.